Vamos abrir a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 12. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esta é a palavra do Senhor que nós vamos estudar. Nessa noite queria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta nesse texto para a nossa reflexão. Esse texto, meus queridos irmãos, descreve os céus em festa. Parece um lugar muito atípico para ter festa, né? Eu me lembro das minhas memórias fonográficas, um dos primeiros LPs, LP mesmo, viu? Você que é mais jovem, você nem ouviu falar desse negócio, né? Era um pastelão, né? E tinha uns pastelinhos também, né? Mas o primeiro LP que nós ganhamos de história de crianças na nossa casa, o título dele, sabe qual era? Festa no Céu. E começava com um sapo, cantando bem alto, dizendo: vai haver festa no céu, vou levar meu violão. Vou cantar a noite inteira, e ele tocava, prom, 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 né? Era assim, festa no céu. E eu me lembro dessas memórias fonográficas minhas aí, né? Mas o texto aqui está nos falando de uma situação absolutamente impensável, ímpar. Céus em festa. Não é interessante pensar nisso aí? Ao mesmo tempo que a gente lê que os céus estão em festa, a Bíblia diz que os céus, as coisas se complicam aqui na terra. Há júbilo do céu, mas há um problema aqui na terra. Por quê? O texto nos diz que o acusador dos nossos irmãos, ele foi expulso dos céus. E que a partir desse momento ele tem um novo endereço, ele foi exilado, e agora o seu lugar, o seu novo endereço, o seu destino, chama-se terra. Ele vem para a terra. E não vem só, porque ele se encontra acompanhado de uma miríade de anjos, como diz o texto aqui, cheios de grande cólera. Então não é uma coisa boa para nós. Se os céus estão em festa, nós estamos aqui vivendo situações complicadas, segundo a descrição do texto. E não é, então, de se estranhar que tantas tragédias, dores macabras e calamidades aconteçam na terra. E nós queremos estudar sobre essa situação descrita aqui no livro de Apocalipse. Mas antes de estudar especificamente as razões das festas nos céus, esse texto é um dos textos mais interessantes para a gente entender um pouquinho da identidade, da personalidade do diabo. Olha como é que esse texto aqui nos descreve o mal. Ele descreve o diabo aqui de algumas formas muito interessantes. Primeiro, ele é descrito como um ser poderoso, porque nos diz aqui que ele é um antigo dragão, a antiga serpente. E esse dragão, uma figura mitológica que aparece 13 vezes no livro de Apocalipse, é sempre uma ideia de muita força, de muito poder. E o texto aqui nos diz que ele arrasta, no capítulo 12, versículo 4, diz que ele arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lança sobre a terra. Então a dimensão da catástrofe revela aqui o seu poder. Nós estamos lidando com uma realidade extremamente poderosa. Satanás é um ser muito forte. Ele só é vencido por causa da palavra do testemunho, por causa do sangue do Cordeiro. E eu costumo brincar dizendo: nunca se assuste com a força do diabo. Qualquer cristão, redimido pelo sangue do Cordeiro, de joelhos, clamando ao Senhor, é mais forte do que qualquer ação maligna. E a gente nunca deve ter medo por causa disso. Mas a Bíblia descreve ele como ser poderoso. Segunda coisa, ele é descrito também aqui no capítulo 12, versículo 9, como diabo. É um outro nome que é dado a ele.
A gente pouco para pensar nessa expressão, mas a palavra diabo vem de diabolos no grego, que literalmente significa dividir, aquele que divide. O papel do diabo é sempre causar divisões. Ele causa divisão na nossa psique, ele causa divisão nas nossas igrejas, ele causa divisão nas nossas casas, ele causa divisão. Onde Satanás entra, ele causa desunião, fragmentação, ruptura, porque por definição, o diabo é o que divide. Portanto, em toda quebra de unidade, em toda divisão, ainda que não possamos demonizar todos os processos históricos, nem responsabilizar o diabo por tudo que acontece na nossa vida, nós não podemos ignorar que ele é o ser de divisão, é um ser de fragmentação. Eu tenho estudado muito essa questão de esquizofrenia, que é uma doença diagnosticada psiquiatricamente, e de possessão demoníaca, que não é diagnosticado psiquiatricamente. E é curioso, e aqui eu não quero dizer que todo esquizofrênico é possesso de espírito maligno, longe disso, eu nem teria condição de falar isso, e nem tenho subsídios psicológicos, nem bíblicos, para poder fazer essa afirmação. Mas é interessante como se parece essa coisa do esquizo, porque esquizo é exatamente essa coisa da ruptura. É quando personalidades diferentes agem na psique de uma pessoa. Isso do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Quando Jesus pergunta àquele homem em Gadara qual é o seu nome, ele diz: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. É essa personalidade fragmentada. Muitos seres dentro de um ser. Isso é possessão. A gente chama isso na Bíblia de possessão. E mais uma vez, de longe, nós não queremos dizer que toda esquizofrenia é possessão. E é um quadro diagnosticado, é genético e assim por diante. Mas é interessante pensar nisso aqui. O objetivo do diabo é dividir. Terceira coisa, o texto aqui nos descreve Satanás como um enganador. Porque ele diz-nos no versículo 9 aqui, que ele saiu para seduzir, porque ele é o sedutor de todo mundo. A sedução, ela sempre tem esse elemento do belo, do prazer, porque senão não é sedutor. A Bíblia não proíbe você, por exemplo, de comer pedra. E eu queria dizer para você, irmão, não coma pedra. Não faça isso. Não coma pedra, sabe por quê? Porque pedra pode fazer muito mal para o seu dente, começando, e depois pode fazer muito mal para o seu corpo inteiro, para o seu rim e assim por diante. Não coma pedra, não faz bem para você. Mas eu não preciso dizer isso, a Bíblia nunca proibiu você de comer pedra. Sabe por quê? Porque, até onde eu sei, eu não conheço ninguém que está fascinado por comer pedra. Alguém aqui quer comer pedra? Já teve vontade de fazer isso e foi proibido pelo médico? Não. Para ser sedução, meu querido irmão, tem que ter o elemento do prazer. Tem que passar pela concupiscência dos olhos, que é uma palavra que significa se os desejos são estragados. Tem que passar pela concupiscência, desejos estragados da carne. Tem que passar pelo fascínio do mundo. Por isso Satanás sempre seduz com alguma coisa que lhe atrai. Alguma coisa que aponta para algo que te cativa e que enche os seus olhos e faz todo sentido. Olha como é que Marcos Lucado descreve essa expressão num artigo que ele escreveu chamado Bueiros Abertos e Buracos Repentinos. É um texto sobre tentação, um dos melhores textos do Marcos Lucado que eu já li, e um dos melhores textos sobre tentação. Ele diz o seguinte, falando do diabo, ele fala o seguinte: então, Satanás aponta seus dardos para o seu ponto mais fraco, e, na mosca, você perde a calma, você cobiça, você cai e se arrasta, toma uma bebida, beija uma mulher, segue a multidão, racionaliza, diz sim, assina seu nome, esquece-se de quem você é, entra no quarto dela, olha para a janela, quebra sua promessa, compra a revista, mente, deseja, bate o pé e segue o seu próprio caminho. Você nega o seu mestre. Ele está falando de tentação. E é assim que acontece conosco. A sedução possui esse elemento quase irresistível da atração. E essa é a sua grande arma, usando elementos como o poder, a fama, o dinheiro, para atrair e engodar as nossas almas. Quarta descrição aqui do diabo. O diabo é descrito aqui como acusador. E é essa a razão pela qual o céu está em festa. Porque o acusador dos irmãos foi expulso do céu. Eu estava relendo esse texto hoje e me perguntando por que o diabo foi expulso do céu. Quando foi que a ruptura aconteceu? A ruptura da acusação se deu
na cruz, com a obra de Cristo sendo feita por nós. Porque a Bíblia diz que ali na cruz, Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na sua morte, né? E despojando esses principados e potestades, tirando o poder que eles tinham. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 nos fala sobre isso. Então o que aconteceu? Essa acusação sistemática e constante, quando ela chega no céu para acontecer, Deus olha para aqueles que são justificados pelo sangue de Cristo, para aqueles que são eleitos e desfrutam da redenção, e diz para ele: eles já foram perdoados. Eu já morri por eles, o meu filho já morreu por eles. Eles estão perdoados. E quebra-se aqui agora o poder acusatorial e inquisitorial de Satanás. E é por isso que os céus agora estão em festa. Mas a Bíblia descreve que Satanás é acusador. Ele acusa os irmãos. E os céus se sentem aliviados, e a festa do céu acontece porque o grande acusador saiu de lá. E ele é tirado agora para a terra. E agora, meus queridos irmãos, nós que estamos agora vivendo esses dilemas. Nós temos que lidar com a nossa culpa. A igreja triunfante, a igreja militante que está aqui trabalhando, essa igreja sofre essas pressões todas, e nós precisamos estar sempre lembrando que o sangue de Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado, para a gente ser liberto das amarras da consciência, da culpa e da acusação do diabo. E se nós não lembrarmos disso, nós vamos ficar sempre enrolados. Quinta coisa, Satanás é descrito aqui como adversário, porque o texto nos fala exatamente sobre isso, que ele é adversário, é alguém que se opõe, é alguém que acusa, e ele é adversário, ele luta contra nós. Aliás, eu não sei se você sabe, mas a palavra Satanás em hebraico, ela significa exatamente adversário. A Bíblia nos fala que ele é o adversário da nossa alma. Olha que frase forte. Por quê? Porque lida com a nossa, não apenas com a nossa psique, com nossas emoções, mas agora a coisa tem a ver com salvação, com vida eterna. Ele é aquele que é adversário, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer roubar, ele quer esvaziar a sua relação com Jesus. Ele se interpõe como adversário, e é interessante, quando a Bíblia vai descrevendo a questão das lutas espirituais, o apóstolo Paulo fala: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as manifestações do mal, né? É interessante que essa declaração de Efésios 6,12, quando ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A palavra principados que ele usa é uma palavra muito específica no grego. A palavra cosmokratoras, que era usado pelo exército romano, era usado para descrever aqueles homens que trabalhavam na guerra e eram estrategistas de guerra. Quando Satanás age para nos tentar, ele não age sem estratégia. Quando Satanás tem uma estratégia, uma ação contra a igreja, contra uma família, ele tem uma estratégia específica, porque ele sabe exatamente como é que você se comporta e que tipo de coisa é interessante para você. É provável que as tentações de muitos aqui não são tentações de outros. Nós temos tentações distintas, mas esse estrategista do mal, ele é adversário e ele quer destruir. Ele é um inimigo renhido, ele planeja a execução e ele está pronto para destruir. E o texto nos diz aqui em Apocalipse 12:4, que ele se colocou em frente à mulher que estava para dar luz, para devorar o filho quando nascesse. E diz-nos mais, que quando ele se viu incapaz de fazer qualquer coisa contra a criança e contra essa mulher, o texto nos diz que ele agora se levantou, no capítulo 12, versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Ele está pelejando contra você. Não se iluda. Ele vai fazer de tudo para destruir você. E nós precisamos entender essas armadilhas do diabo. Agora, os céus estão em festa. Como é que se dá a derrota do diabo nesse texto aqui? Primeira coisa, nos diz aqui que os exércitos dos céus derrotam os demônios subordinados ao diabo. Olha como é que diz aí no versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Há uma peleja espiritual, seres espirituais, Miguel e seus anjos disputando contra Lúcifer e seus anjos.
Essa descrição nos é dada tanto em Isaías capítulo 14, quanto em Ezequiel 28, de uma forma figurativa, colocando a figura de Tiro, do rei de Tiro. Mas é interessante, meus queridos, imaginar que o exército dos céus também se coloca a favor de Deus, e essa descrição é descrição também profética, porque Daniel capítulo 12, versículo 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Apenas poucos anjos na Bíblia têm nomes conhecidos. Uns deles, Gabriel, Miguel, mas que normalmente e hierarquicamente são seres espirituais acima dos anjos, que ocupam posições que nós chamamos na Bíblia de arcanjos ou querubins. São seres espirituais, porque os demônios agem por estruturas espirituais também. Mas o texto nos diz que a derrota de Satanás é usada por Deus aqui. Primeiro, ele utiliza os seus anjos para nos proteger. Nós quase nunca falamos de anjos na Bíblia. E é curioso que o Dr. Russell Shedd esteve aqui alguns anos atrás, 2 anos atrás, falando para a nossa igreja, 3 anos atrás, e ele estava falando muito sobre isso, porque ele tem estudado muito esse aspecto. Ele pega aquela declaração de Hebreus 2,14, dizendo: ou não sabeis que os anjos são ministradores de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos ministram a nosso favor. Os anjos de Deus são enviados, a palavra anjo significa angelos, enviados. Eles são enviados exatamente para proteger o povo dele contra batalhas, principalmente contra a ação do diabo. Deus fez isso com relação a Daniel no capítulo 10. Quando Deus manda em Daniel, Miguel, para vir, manda um anjo para comunicar as verdades a Daniel, e a Bíblia nos diz que o príncipe do reino da Pérsia interpôs-se a esse anjo, mas Miguel, um dos grandes, aqui descrito também em Apocalipse, vem para socorrê-lo, para que ele possa então continuar a missão que ele precisava fazer. Os anjos são espíritos de Deus, ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 2, versículo 14 nos descreve sobre isso. Segunda coisa que o texto aqui nos diz que Deus usa para a derrota do diabo é a obra de Cristo. Olha como é que nos diz aí no versículo 11: eles, pois, o venceram por causa. Essa expressão por causa ela é extremamente importante. É causativo isso aqui. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Meus queridos irmãos, presta atenção em 2 coisas que nós precisamos ter para vencer o diabo. Primeira coisa, nós precisamos ter a cobertura do sangue do Cordeiro. Essa coisa é fundamental, porque isso não é institucional. Isso não passa, não é porque você ser membro de uma comunidade, de uma igreja, que você está protegido. Não é porque você se batizou que você é protegido. Mas é alguma coisa no mundo espiritual. E a palavra de Deus nos diz que o espírito maligno sabe quem são aqueles que realmente pertencem a Jesus e que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Uma das descrições mais fantásticas que existe na Bíblia está no livro de Atos. Em Atos capítulo 19, diz que um grupo de exorcistas ambulantes, que eram um grupo de rapazes, filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, eles viram o apóstolo Paulo repreendendo espíritos malignos e começaram a exorcizar as pessoas, usando o nome de Paulo, até que um demônio chegou e espancou esses meninos, dizendo o seguinte: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas eu não sei quem são vocês. E a Bíblia diz que esses demônios passaram para cima desses meninos e subjugaram esses meninos e espancaram esses meninos. É interessante pensar nessa afirmação: conheço a Jesus. Porque a palavra conheço a Jesus, no grego é gnosko. Eu conheço a Jesus por interação no mundo espiritual. Por essa razão, os espíritos malignos, quando se encontravam com Jesus, na época que ele estava aqui na terra, eles corriam e se ajoelhavam diante de Jesus. Mas ele não usa a expressão, eu conheço a Paulo. Ele usou uma expressão curiosíssima, eu sei. Eu conheço Paulo no sentido de epistamai, que é o termo no grego. Eu conheço Paulo, no sentido de que eu tenho aqui as informações todas de Paulo. Eu tenho o profile dele. Eu tenho o arquivo dele. Eu sei quem ele é. E meus queridos irmãos, é muito importante a gente pensar nisso, porque a vitória dos irmãos,
A vitória da igreja, do povo de Deus, vai se dar e só se dá por causa do sangue do Cordeiro. A cruz aqui agora, e quando eu falo da cruz, eu não estou falando dessa cruz aqui, não estou falando do símbolo que ela representa, eu estou falando de alguma coisa muito maior, da imputação das bênçãos da cruz sobre você. Deus traz as bênçãos dessa cruz e Ele aplica sobre a sua vida. O sangue de Cristo é aplicado sobre você pela mediação do Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós vivemos agora debaixo da cruz, debaixo do sangue, e nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. A vitória do povo de Deus se dá por causa do sangue do Cordeiro. Segunda coisa que o texto aqui nos diz, que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles pagaram o preço do testemunho de vida cristã. Esse é um problema muito sério no meio da igreja. Porque as pessoas, quando são exigidas um pouco para pagar preço pela fé, elas não querem pagar. Então, se elas têm que optar entre o prazer e o desejo delas e a fidelidade a Deus, elas optam pelo prazer e desejo delas. Mas o que sustenta você diante das forças espirituais é exatamente o fato de que você guarda o testemunho da palavra, que você não abre brechas na sua vida para que o Satanás possa ter qualquer poder sobre a sua história. Um dos grandes problemas quando nós pecamos, por isso que a gente precisa restaurar a nossa comunhão com o Pai imediatamente, um dos grandes problemas quando nós pecamos é que nós não guardamos a palavra do testemunho. Nós não pagamos o preço, nós não fomos até o sangue na nossa luta contra a tentação. E nós fragilizamos e damos oportunidade para que Satanás cirande a nossa história, rebente a nossa família, rebente a nossa psique, adoeça e neurotize os nossos processos humanos e nos afaste da comunhão com o Pai, e nós ficamos desguarnecidos. A vitória do povo de Deus se dá por causa do sangue do Cordeiro, e a vitória se dá por causa do testemunho, por causa da palavra do testemunho que dão, e quando nós, mesmo em face da morte, não amamos a própria vida. Em outras palavras, nós pagamos o preço da fidelidade. Nós pagamos o preço da fidelidade. E é isso que nós precisamos entender aqui, que o texto está nos dizendo. E o texto vai terminar dizendo exatamente no versículo 12. Por isso, festejai aos céus. Quem é que pode festejar? A vitória de Cristo, realizada na cruz, traz ensejo para a gente poder se festejar. Para festejar todos aqueles que guardam a palavra do testemunho e que tem a cobertura do sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque a grande alegria no céu é a mesma grande alegria que pode sustentar a gente aqui na terra. Sabe qual é? Olha no versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor do mundo, foi atirado para a terra e com ele os anjos. E aí eles dizem que eles estão festejando porque foi expulso o acusador. O acusador. Meus queridos irmãos, nós precisamos lembrar o seguinte: uma das grandes promessas do Evangelho para a nossa vida é da liberdade de consciência e das amarras do pensamento. O mundo nosso, contemporâneo, pós-moderno, ele insiste em dizer que não existe pecado real. Ora, se não existe pecado real, nós temos uma má notícia para te dar. Não existe também perdão real. Só pode existir perdão real quando há pecado real. Quando você se aproxima diante de Deus, pecador como você é, confessando os seus pecados reais a Deus, você tem uma grande bênção de encontrar perdão real. Não há nenhuma acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus levou sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha. E não há nada melhor na vida do que sermos filhos de Deus e podermos celebrar libertação. De poder ter uma mente livre de acusação. Agora o que acontece? Satanás não está mais no céu acusando os irmãos diante de Deus, porque ele não pode mais acusar vocês diante de Deus. Então o que ele faz? Ele está na terra acusando você, a sua consciência. E se você não entendeu o que Cristo fez por você, é muito provável
que pecados de outrora e acusações de outrora se tornem ainda a referência da sua vida. E aí acabou sua paz. Então você precisa agora aprender nesse processo constante e celebrativo de ir para Deus e encontrar agora a graça que há em Deus. O problema nosso é que nós, muitas vezes, mesmo diante do perdão de Deus, nós não nos sentimos perdoados. Estava lendo ontem um texto do R.C. Sproul sobre isso. Ele disse que o irmão o procurou e disse assim: pastor, eu tenho um problema muito sério. Eu pequei contra Deus, eu já confessei meu pecado várias vezes para Deus, mas eu não sinto alívio, não sinto a graça de Deus, eu continuo pesado no meu coração. O que eu faço, pastor? Ele disse: continue orando, minha irmã, você precisa orar muito ainda. Ela olhou assustada e disse: eu já cansei de orar. Ele disse: não, você precisa orar mais, sabe para quê? Para Deus te dar fé, para você crer naquilo que Ele já falou para você. Porque Deus já te perdoou há muito tempo, mas você continua prisioneiro da acusação do diabo. Então você continue orando, irmã. Mas não ore mais para Deus te dar perdão de pecado, porque os seus pecados, Ele já arrancou, já jogou no fundo do mar, e Ele colocou a placa lá dizendo: é proibido pescar. Deus agora não vê mais o seu pecado, porque Ele te vê em Cristo. Você está perdoado, você está livre. Agora continue orando, minha irmã, para Deus colocar a fé que você precisa ter para crer na promessa de Deus, porque senão o diabo vai comer a tua vida, a tua consciência e o resto da história. E eu concluo aqui, meus queridos irmãos, contando mais um caso bem conhecido na história da igreja cristã. Dois grandes avivalistas da história foram Carlos Wesley e John Wesley. Eles foram os fundadores do metodismo. A palavra igreja metodista vem de metódico, porque Wesley colocou algumas condições para que as pessoas se tornassem membros da igreja. Eu estou quase adotando essas posições. A primeira delas: todo crente tinha que orar, acordar todo dia 4 horas da manhã e ir para a igreja orar. Isso era condição para se tornar membro da igreja metodista. Eu acho que a igreja metodista hoje estaria muito melhor se ela tivesse as mesmas regras do princípio. Mas John Wesley, ao mesmo tempo que Deus usou poderosamente para mover a Inglaterra e o norte da Europa inteira com o impacto de um evangelho vivo, John Wesley era um homem que vivia muito atormentado por culpas. Apesar de entender a doutrina da justificação pela fé pela graça, que foi uma das grandes coisas da alma dele, ele vivia muito acusado. Um dia, ele tinha lido a palavra de Deus, mais uma vez sobre as promessas de Deus, e no meio da oração, ele disse que foi tomado por um sentimento profundo de acusação. Ele disse que a coisa era tão angustiante, agoniante na alma, que ele não sabia mais para onde correr, porque ele estava orando, e as acusações vinham na cabeça dele como flechas, acusações. E aí ele lembrou de um texto, 1 de João, que diz que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. E ele tomou posse dessa verdade. E ele disse que começou a ser tomado por uma alegria tão grande, por saber que ele tinha sido perdoado. E ele disse que na oração, ele parou de orar para Deus e começou agora a falar para o diabo. Diz: demônio, vá em frente, continue acusando. Você não sabe nem metade do que eu sou. Mas apesar de você não saber nem metade do que eu sou, você não sabe nada daquilo que é a minha identidade agora em Cristo. Eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Então pode continuar acusando, porque eu já não tenho mais culpa diante de Cristo, e nem mais culpa diante de Deus. Festejar é os céus. Os céus estão em festa. Por que nós não podemos experimentar a mesma coisa? Podemos. É exatamente para isso que Jesus Cristo veio. 1 de João 3,8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para o quê? Para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Louvemos o nome do Senhor. Festeja a igreja, o povo de Deus, povo redimido, o perdão e a salvação que há em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu bendito nome, Senhor Jesus. Graças te damos. Obrigado pelo teu precioso sangue, sangue que nos traz liberdade da consciência, da culpa, da condenação. Obrigado por Jesus, por tudo que Ele fez na cruz.
Obrigado pela misericórdia tua para conosco, Pai, porque tu conheces a nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos restaurado para ti mesmo, para preparar um povo santo, Deus querido, para estar diante de ti, para glorificar o teu nome, não por obras de justiça que tenhamos feito, mas por meio do sangue regenerador do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, sangue renovador do teu Filho. Louvado seja o teu bendito nome. Dispensa a tua bênção sobre a tua igreja. Ó Deus querido, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre toda essa comunidade, sobre todos aqueles que anseiam a vinda de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém.